É muito importante para nós cristãos entendermos que a vida cristã não é comparável a umas férias num resort de luxo, onde nós estamos cercados de toda facilidade. Antes, pelo contrário, nós somos um povo invasor. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e esse território que ora nós ocupamos não é um território que, digamos assim, nos dê a tranquilidade de um dia sequer sem o devido combate. Mas todos nós somos finitos. A morte um dia nos encontrará. E essa talvez seja a única certeza que nós temos aqui hoje de manhã. Qual é a única certeza que eu, como um ser humano, posso ter, pastor? É que você haverá de morrer. A outra certeza, que é a certeza da salvação, é uma esperança por conta da fé que alimenta o nosso coração. Mas como seres humanos, no mundo em que vivemos, a única certeza que temos é de que morreremos. Há 10 dias atrás eu estava conversando com meu pai no interior do estado do Rio, e na quinta-feira ele passou mal para falecer. Esta realidade deveria nos forçar a perceber a vida a partir da nossa finitude. A primeira violação desse artigo de vida é que nós acreditamos que estamos muito longe da morte e que por isso podemos nos dar ao luxo de cometermos alguns agravos na vida, agravos que tocam nossa vida mental, agravos que tocam nossa vida emocional e agravos que tocam as nossas próprias palavras. Mas é incrível como nós passamos pelas Escrituras e nós não entendemos que, como cristãos, o passo seguinte à morte, a esse encontro com a nossa finitude, será o juízo eterno. Diz que Deus pedirá conta de cada palavra frívola que nós cometemos, que nós falamos. Diz que Ele nos julgará de acordo com o seu evangelho, onde nós encontramos Jesus falando muito mais das intenções do pecado do que propriamente dito do ato concluído. Ele disse: se a gente olha para uma mulher com um olhar impuro no coração, já adulteramos com ela. Portanto, os evangelhos definem pecado nas intenções, e com que intenção no coração nós partiremos daqui. Esta realidade deveria plantar dentro de nós um sentimento real de temor. Meu Deus, eu não posso morrer de mal com alguém, eu não posso morrer no meio de uma descrição com palavras impróprias, ou no meio de uma circunstância em que eu seja tomado por intenções inapropriadas no coração, sejam elas de teor sexual ou sejam elas de teor relacional. Eu tenho pensado muito essa semana na minha finitude, em virtude, obviamente, do passamento do meu pai, que nos deixou na sexta-feira. Ele passou mal na quinta e morreu na sexta-feira, a caminho de ser socorrido ao hospital.
ele não teve nem tempo de chegar ao hospital, dentro do carro ele faleceu. Paulo ensinou em Romanos capítulo 2, se você depois quiser debruçar-se sobre esse texto, é muito interessante, onde ele faz uma exposição cuidadosa das regras de julgamento que nós enfrentaremos quando fecharmos os olhos. Para nós, em especial, nós que vivemos sob a nova aliança, nós seremos julgados segundo o Evangelho, segundo aquilo que Jesus ensinou, segundo aquilo que os apóstolos nos deixaram como herança doutrinária. E mais uma vez eu repito, esse critério aponta não somente aos nossos atos concluídos, mas às motivações, às intenções do nosso coração. Uma vez que eu serei julgado fatalmente depois da morte, como diz a Bíblia, o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Com que temor eu devo viver a minha vida? E me passou pela cabeça vários episódios que eu e os meus irmãos tivemos com o convívio familiar na casa do meu pai e da minha mãe. E um dos maiores sentimentos do coração dele era o de garantir que ele não precisava servir a Deus. Mas é importante que você saiba que você e eu e todos nós precisamos servir a Deus no Espírito, porque seremos julgados por Deus. No texto de Romanos 2, que eu pedi que os irmãos depois lessem a palavra de Deus, diz em Romanos 2, versículo 16, na versão Almeida, Revista e Atualizada: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o Evangelho. Portanto, é esse lado secreto da nossa vida, que nós não queremos que ninguém saiba, que ninguém conheça, que ninguém penetre, e um dia esses segredos virão à tona, se não antes da morte, pela confissão de pecados, após a morte, no juízo, quando Deus vai usar o esquadro das intenções do Evangelho e da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para julgar os homens. Então, enquanto vivermos nesse corpo, nós vamos conviver com a tendência de ver e discernir a vida do ponto de vista humano. Raramente nós desconfiaremos de alguma influência espiritual no espectro das nossas compreensões. Raramente. Nós vivemos demasiadamente essa vida e, infelizmente, nós amamos essa vida mais do que deveríamos. Nós, especialmente nós que temos a esperança da glória, deveríamos viver essa vida com um olhar esperançoso na glória eterna, na vida eterna que há de se consumar, meus irmãos, ou na volta de Jesus, ou na nossa partida desse mundo mau. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele nos escreve em 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15, as seguintes palavras: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É um outro drama
que nós, como pecadores, vivemos. Nós achamos que a igreja é um extrato social, como uma associação, um clube, e nada mais são do que seres humanos vivendo aqui segundo aquilo que melhor lhe pareça. E eu sinto muito em lembrar aos irmãos que existe um procedimento que Deus aguarda que o seu povo tenha em sua casa. Portanto, existe um procedimento vincado na presença e na graça de Deus, que todos nós, como pecadores redimidos, devemos viver na casa de Deus. Ele faz questão de lembrar a Timóteo que existe uma maneira de pensar e de proceder na igreja de Cristo, não dando a ele a liberdade de conduzir a igreja por seus próprios pensamentos, por mais sensatos que isso possa parecer. Em suma, nós podemos, na igreja, que é o que nos interessa, cometer erros de julgamento, por conta da nossa interpretação humana. E para isso, a Bíblia também nos adverte, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a que a comunidade sagrada de Deus, o laos de Deus, o povo de Deus, possa ser regido por uma ordem superior. E essa ordem superior foi revelada nas Escrituras. No Velho Testamento, a lei nos ensinava o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós temos uma chance muito grande de cometer erros de julgamento, muito grande, e é contra essa, digamos, essa falha que bate à nossa porta, que eu advirto os irmãos, mostrando na Bíblia que você não pode confiar em si mesmo. A cada dia é mais raro nós encontrarmos alguém que desconfie da sua própria leitura. Você já viu como há pessoas que olham para a sociedade e sabem o melhor para o Brasil? Olha, o melhor para o Brasil é que o Brasil tome o seguinte caminho: eleja fulano, faça isso, faça aquilo outro. Nós parece que conversamos todos os dias com verdadeiros estrategistas globais, economistas que são conduzidos por revelação. O melhor para o Brasil é que o soberano Deus cumpra a sua vontade para o bem ou para o mal, porque é Ele que levanta os príncipes e reis, e é Ele que os abate. O melhor para a igreja é que Deus faça a sua vontade, e que de preferência nós possamos abrir o coração de tal forma a Jesus, que sejamos cristificados de modo que nós sejamos um com o Senhor, e o nosso jeito de pensar e governar a vida, a família, o casamento, a igreja, refletisse claramente a sua vontade. Mas a cada dia é mais raro encontrarmos alguém que desconfie da sua própria leitura sobre os acontecimentos ao seu redor, considerando as profecias bíblicas e outras questões como aquelas que a Bíblia nos adverte, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra um igual ou semelhante a nós. Porque se a gente travar uma batalha contra um semelhante a nós, nós podemos estar lutando e atirando com fogo amigo, matando aliados
ao invés de verdadeiramente nos opormos aos reais inimigos do crente. E são três que a Bíblia define: a carne, o mundo e os demônios. Sim, irmãos, nós vivemos num mundo cercado de hostes espirituais da maldade. Os demônios não têm, obviamente, nenhuma atenção para com os de fora da igreja, mas sim para os de dentro, para os abater com decepções, sentimentos de desesperança, desânimo, um olhar para a vida um tanto quanto, digamos, desesperançado. É o jovem que olha para os horizontes do mundo e diz: meu Deus, como é que eu vou viver nesse mundo? Onde eu vou encontrar um lugar para trabalhar dignamente? Com quem vou me casar? O que eu vou fazer? São os idosos que aí lutam com pensamentos como os que habitam a minha mente muitas vezes. Meu Deus, estou com os dois pés no início daquele período que a gente chama de velhice. O que há de ser de mim junto com todos os idosos que vão perdendo relevância aos olhos dos mais jovens ao longo do tempo, que vão perdendo vigor, que vai perdendo força, brilho, beleza. Eu disse ao meu médico na sexta-feira: doutor, eu não me olho mais no espelho, porque aquilo que eu vejo, eu não gosto. Ainda bem que eu já sou casado com uma moça bonita. Portanto, nós temos esses inimigos claramente definidos nas Escrituras. Não confie na sua própria carne. Não confie em você. Ela é um grande inimigo seu. Não confie no mundo. Nós vamos mostrar para vocês, se der tempo, o tripé que compõe esse mundo. Não confie no mundo, o mundo jaz no maligno. E não confie em suas sensações, porque você pode estar sendo alimentado por uma circunstância muito bem e engenhosamente, cuidadosamente trabalhada por Satanás. E isso pode ser a nível da sua família, a nível da sua igreja, a nível do seu casamento, a nível da sua vida como um todo. Portanto, a falta de um olhar espiritual, legitimamente calibrado pelas Escrituras, nos torna seres humanos órfãos de discernimento e compreensão sábia da vida. De vez em quando você encontra um idoso envolvido em alguma coisa estranha. Clint Eastwood, que é um diretor cinematográfico americano, foi ator durante muito tempo, representante máximo da masculinidade do povo norte-americano. Ele gravou um filme em 2018, não sei se vocês já viram, mas intitulado A Mula, onde um idoso, fragilizado por conta da sua idade, fragilizado por conta da sua fraqueza humana, cede à tentação e por anos a fio atravessou o país distribuindo drogas. E esse filme foi baseado num fato verídico. E aí perguntamos ao nosso coração: por que um homem chega a uma idade como essa e comete uma loucura desse tamanho? É porque
se pode confiar na sua humanidade? Certamente que não. Nós também sofremos com dificuldades de percebermos as tramas malignas no entorno de todo o conglomerado humano ao nosso redor. Casamento, família, igreja, ministério pessoal. Na verdade, nós estamos todo o tempo flutuando no meio de influências, e é mais do que necessário de que nós nos despertemos para com isso e façamos da oração não uma muleta opcional da nossa vida, onde nós oramos aqui e ali, só em ocasiões distintas. Eu também já cometi erros de julgamento, erros de discernimento. Eu também já cedi à tentação de confiar demasiadamente na minha carne, e estava errado. Como também é errado você ver demônio em tudo, mas é igualmente errado não enxergá-lo em nada. A nossa luta, disse Paulo lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, não é contra o sangue e a carne. Portanto, olhe para o lado, essas pessoas que estão sentadas com você, incluindo a mim, nessa congregação, não são seus inimigos. O primeiro grande inimigo que você tem é você mesmo. São as suas próprias elucubrações naturais. E nós temos inimigos espirituais. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra quem? Os principados e potestades. É o que os teólogos chamam de desorganização organizada. É que as trevas têm a sua ordem, distribuídas em principados e potestades, em castas mais malignas e mais capazes do engenho do engano do que outras. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Atenção, irmãos, você está num território perigoso. Contra as forças espirituais do mal que estão por aí. E a minha oração é sempre: Senhor, eu não vejo o mal. É invisível. Mas o Senhor vê. Livra-me do mal. Como Jesus nos ensinou a orar na oração dominical, conhecida como oração do Pai Nosso. Livra-me do mal. Há muita coisa maligna. Há uma semana atrás, mais de 20 jovens morreram prematuramente em guerra com a polícia. E aí você, de repente, constata que há uma mobilização da maldade na cidade a enganar tantos rapazes, que ao invés de acordar de manhã e com todas as possíveis dificuldades ir à procura de algum conhecimento, prefere ceder e servir à maldade, e com isso aterrorizar, sob influência satânica, sob a posse, por vezes, dessas forças espirituais do mal. Outras vezes, essa força espiritual do mal está por trás dos conhecidos crimes de colarinho branco, está por trás daquelas forças corruptoras, está por trás das negociatas,
desse mundo econômico, onde vale tudo para colocar dinheiro no bolso. E esse mundo lida assim com essas coisas. O mundo é seu inimigo. A sua carne é seu inimigo. Quando a Bíblia faz uma listagem das obras da carne, a Bíblia não floreia, não doura a pílula. E a Bíblia faz uma lista de atitudes e posturas naturais e humanas que se opõem contra a ordem divina. Gente, nós somos povo de Deus. Posso ouvir seu amém? Portanto, um outro ser humano não é seu inimigo. Eu não sou, a pessoa que está aí do seu lado também não é. Há uma realidade que está acima do seu real combate. Por isso, tome cuidado ao julgar alguém, ao buscar ler e discernir alguém a partir somente daquilo que você acha. Deus julgará a cada um, e isto deveria fazer-nos tremer. Eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso deveria nos fazer tremer. Eu, numa das investidas evangelísticas que tive com a minha mãe, nesses últimos momentos de vida dela, antes dela ser fatalmente quebrada pelo Espírito Santo, na última semana de vida que ela teve, a minha mãe perguntou para mim: meu filho, mas esse negócio de inferno existe mesmo? Mas ela fez uma pergunta com o interesse de ouvir a verdade. Isso existe mesmo? Eu disse: mãe, eu nunca fui ao inferno, nunca sequer tive uma experiência mínima e espero viver a vida inteira passando muito longe do inferno. Mas eu posso lhe garantir que o inferno existe. Portanto, se o inferno existe, eu deveria viver a minha vida com mais temor e tremor. Minha vida, a sua vida é algo especial e nós todos deveríamos viver a vida com mais temor. A Bíblia, além do diabo, ela aponta para outros dois inimigos, a carne e o mundo. Veja só o que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5. Ele diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Agora, observe a conclusão do versículo: para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Quantas vezes você já saiu daqui desejoso de servir a Deus com mais empenho? Quantas vezes eu trabalhei o sermão para obter essa resposta dos irmãos em termos de uma vida espiritual mais comprometida, uma fé que vá além do coreográfico. E por que eu chamo de uma fé que vai além do coreográfico? Eu digo que a fé no ambiente religioso comum é muito fácil vivê-la. O grande desafio é viver segundo a vontade de Deus e não segundo o que a sua humanidade quer salientar. Nós carregamos no corpo as marcas da queda. Todos são pecadores, por isso as Escrituras dizem que
todos devem mortificar os feitos do corpo, dizer não à carne, que é um outro dado importante, que é você, no meio das suas elaborações e construções, dizer não. Não. Eu tenho dito algumas vezes aqui à congregação de que sou uma pessoa muito fácil de ser iludida. Não porque eu não tenha vivido o suficiente para me tornar sagaz como as serpentes e simples como as pombas. Não, não é por isso. É porque eu acredito naquilo que Deus iniciou na sua vida e que Ele é suficientemente poderoso para concluir o que iniciou, a obra que Ele iniciou na sua vida e concluir até o dia final. O texto em Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre essa mortificação. Ele diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Muitas vezes o seu corpo, o nosso corpo, a nossa humanidade mente para a gente. Há bem pouco tempo atrás, e lesse aí alguns anos atrás, ainda subia no muro para aparar a mangueira do vizinho que se prolongava para dentro do nosso quintal. A minha esposa, quando olhava da sacada e me via no muro, me equilibrando no muro com um serrote na mão, e ela dizia: desce daí, velho. Olha dizia, não dá chance ao diabo. Mas ali quem estava operando na minha vida era a minha carne. Porque a minha carne dizia: você pode, vai em frente, você é capaz. Quando eu já não reunia condições físicas de me expor a esse perigo. Não é difícil viver segundo a carne. Basta a gente conviver com as sensações e com as interpretações naturais que a gente faz, sem nenhum freio ou consideração para com o ensino das Escrituras. Não seja ingênuo, meu irmão. A vida não acontece num espectro de neutralidade. Todos nós estamos cercados de fraqueza. A nossa carne, de fato, é fraca e não merece confiança. Não ouça você. Não ouça você. Não olhe para o lado achando que você é Senhor de todo o universo, capaz de fazer a leitura do coração de outros seres humanos. Porque no fundo, eles são bem piores do que você é capaz de vislumbrar. Muito pior. Outro dia eu ouvia um sermão de um pastor conhecido, e ele disse: eu tenho um amigo pastor que disse que se a minha mulher me conhecesse como Deus me conhece no íntimo, ela não estaria casada comigo. A verdade é que passa pela cabeça de todos nós coisas horríveis, coisas terríveis, vontades. Quantas vezes a gente já não deu vontade de esganar alguém, especialmente no trânsito? Quantas vezes a nossa carne já não se pronunciou em alguns momentos da nossa vida em que a gente poderia não estar aqui hoje reunido com a família, casado, com a família,
porque passou na nossa cabeça e nós construímos ideais na nossa cabeça que julgamos assim: eu estou certo. Gente, a Bíblia diz que a carne, o diabo e o mundo são nossos inimigos. Eu já vivi o suficiente para constatar que nós corremos o risco de achar que podemos ser bastante exatos no nosso julgamento e tempos depois constatarmos que estávamos errados. Quantas vezes? Quantas vezes, hein, irmãos? Eu e você já não fomos surpreendidos exatamente por conta disso. O grande exemplo no Novo Testamento, eu vou trazer um exemplo bíblico para você sobre o assunto, é o próprio apóstolo Paulo. A igreja em Jerusalém, pelo fato dele ter sido o perseguidor violento que foi, não o quis receber. Por não terem, no fundo, acreditado na sua legítima conversão. Sabe o que a história nos conta? Ela nos conta que depois que Paulo é descido pelo cesto, ele foge para sua terra natal. E essa fuga para a terra natal dele, Tarso da Cilícia, que é a atual Turquia, ele fica num anonimato, como se quisesse de fato desaparecer, como que dizendo: os meus próprios irmãos me rejeitaram, eu não tenho lugar na igreja em Jerusalém, nem Pedro, nem Tiago, nem os que podem ser considerados os cabeças da comunidade me acolheram. Mas havia um homem cheio do Espírito Santo. Era o seu nome Barnabé, um judeu natural de Chipre, conhecido, traduzindo o nome como filho da exortação ou filho da consolação. E ele é comissionado pela igreja de Jerusalém para ir até Antioquia, observar o que estava acontecendo naquele ambiente, porque as notícias que chegavam de Antioquia é que havia conversões em massa e a igreja precisava de um socorro. E quem foi que Barnabé se lembrou? Ele se lembrou de Paulo. Onde estava Paulo? Em Tarso, na sua cidade natal. Os irmãos conhecem o comportamento dos elefantes. Geralmente, os elefantes voltam o seu espaço geográfico natural para morrer. E talvez o apóstolo Paulo tenha pensado nisso: pelo menos lá eu tenho algum conforto de vida, uma vez que ele veio de uma família muito abastada, que o educou aos pés de um mestre chamado Gamaliel, de um rabino. E aí, esse velho, irmãos, deem valor aos velhos. Não é só porque eu estou velho, mas porque nesses momentos em que às vezes a gente quer sepultar a personalidade de alguém, quer dar aso a essa cultura de cancelamento, como tem sido a cultura do século 21, nós queremos eliminar pessoas, acabar com elas, dizer que elas não prestam, dizer que elas não podem mais desfrutar da nossa confiança, do nosso amor. Que isso?
O evangelho pelo qual nós vamos ser julgados diz que você precisa aprender a amar inimigos. E na parábola do trigo e do joio, aparece alguém no meio da parábola dizendo ao Senhor do campo: o Senhor quer que nós arranquemos o joio? Não, disse o Senhor, deixai crescer juntos. Em outras palavras, irmãos, nós não podemos controlar, isso é parte da nossa queda, esse poder de controle. Nós estamos aqui para sermos exercitados em amor. Nós estamos aqui para seguir o exemplo de Barnabé e sair ao encalço do irmão Paulo, que embora aparecesse pregando a fé que perseguia, estava agora, meus irmãos, refugiado na sua própria cidade. Ele foi a Antioquia, fez um levantamento de tudo e partiu e foi ao encalço de Paulo. Se você quiser ler acerca dessa história, isso está no capítulo 11 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde você pode ler com calma, quando você chegar em casa e ver como é que aquela igreja nasceu e do que aquela igreja necessitava. Foi a primeira igreja multirracial e multicultural da história bíblica e da história do cristianismo. E Barnabé, esse idoso, foi lá em Tarso atrás de Paulo e trouxe ele para Antioquia. E em Antioquia ele encontrou uma coleção de pessoas com as quais ele se juntou para fazer talvez o board, a diretoria, a liderança de uma igreja mais improvável na face da terra. Tinha de tudo. Possivelmente Simão o Cirineu, aquele que foi forçado a carregar a cruz, era parte dessa diretoria, dessa liderança. Tinha um certo Lúcio, chamado Níger. Níger quer dizer negro. Era um líder negro, possivelmente um africano lá, metido, encravado na liderança da igreja. Multiculturalidade, o Deus que salva a todos, independentemente de cor, de raça, de credo. E lá no meio, tinha um judeu descartado de Jerusalém. E dali sairia para pregar o evangelho para o mundo gentil e escrever 13 dos 27 livros do Novo Testamento. 13. Portanto, desconfie do seu jeito natural de ler as pessoas e de ler a vida. Procure orar por todas as pessoas, colocá-las nas mãos habilidosas de Deus, que saberá como lidar com cada uma delas. Deus é poderoso. O mundo evangélico coleciona histórias muito tristes. Igrejas que se dividiram, irmãos que se tornaram verdadeiros inimigos um contra o outro, denominações que racharam no meio, e tudo isso são exemplos naturais do dia a dia que devem fazer com que cada um de nós pensemos mais demoradamente sobre os nossos verdadeiros inimigos. O terceiro grande inimigo do homem nascido de novo é o mundo. Esse sistema que toma lugar no nosso dia a dia,
que foi concebido, que foi formatado pelo príncipe desse mundo. O grande combate acontece no ambiente mental nesse mundo, ao nível dos nossos próprios pensamentos. Esse mundo é terrível e se agiganta contra a sua fé. Não há nada que nós possamos olhar para esse mundo e ver nele alguma beleza divina. E eu me refiro ao sistema que governa a história. Eu não me refiro ao universo criado. Esse não, esse aponta para os atributos invisíveis do Deus soberano. Quando eu falo do mundo, eu falo o que a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Nós ficamos, todos nós, cercados diariamente por um sistema que acessa os nossos pensamentos, um sistema que não procede do Pai, que quer escravizar minha mente, a sua mente, a nossa mente, nos dando a sensação de que nós somos como Deus, e nós não somos. Eu deixei em cores diferentes, só para você entender como é que é a estrutura do mundo. A estrutura do mundo é composta pela cobiça carnal, a cobiça dos olhos, que é aquilo que você vê e deseja, e a soberba da vida. Esses são, digamos assim, os três elementos que fazem aquilo que a gente chama mundo. A cobiça da carne, porque é o que significa a palavra concupiscência, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E é interessante essa palavrinha aqui, traduzida como a soberba da vida, alazoneia, no grego. E o que ela significa, pastor? Uma certeza insolente e vazia, uma arrogância que confia em seu próprio poder e recursos, que despreza e viola vergonhosamente a lei divina e os direitos dos seres humanos, aquilo que Jesus chamou de, ou que Paulo chamou de a soberba da vida. A única maneira de enfrentarmos essa tríade da maldade é vivendo sob a sábia condução do Espírito Santo. Se nós não tivermos uma clara compreensão do que de fato seja uma vida no Espírito, nós vamos passar por todos os anos da nossa existência colecionando equívocos, colecionando fracassos, e isto independentemente de onde nós estivermos, ou com quem nós estejamos casados. Ultimamente nos Estados Unidos, o que tem ocupado os programas de comédia e os programas chamados de talk show nos Estados Unidos é o julgamento de John Depp, aquele chamado Piratas do Caribe, e a sua esposa, cada um com o seu discurso, com a sua narrativa de ataque mútuo. Cada vez que eu leio um trecho do capítulo do julgamento dele e da sua esposa, a atriz, assim como ele, ator, figuras do meio da fama, do sucesso, que buscam cliques e vídeos e tudo mais,
eu fico cada vez mais convencido de que o mundo não é o meu lugar e que eu não sou desse mundo. A vida no Espírito inicia-se na conversão legítima, deixar de andar segundo os homens para andar segundo Deus. Isso é conversão. A conversão não é você achar interessante, bonito ou sábio os artigos de fé que nós pronunciamos aqui na igreja. Isso não é conversão. A conversão é quando você deixa de andar segundo os homens para andar segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, nos tirar com raiz e tudo, nos desarraigar deste mundo perverso, seguindo a vontade de nosso Deus e Pai. Portanto, não se esqueça que você vai ser em algum momento da sua vida atacado pela cobiça da carne, pela cobiça dos olhos ou pela soberba da vida, essa atitude de achar que tem sempre razão naquilo que você pensa, naquilo que você imagina. Irmãos, precisamos todos nós aprender a andar no Espírito Santo e não dar ouvidos à nossa fraqueza carnal. O salmista, no Salmo 40, versículos 1 e 2, falando de conversão, a palavra que Paulo usa é de nos desarraigar deste mundo perverso. O salmista usa uma outra tipologia, uma outra metáfora, uma outra ilustração. Ele disse: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É como se o pecador estivesse chafurdado num lamaçal, e o Deus Todo-Poderoso o arranca desse lamaçal com mão forte, e parece ser um poço de areia movediça, que quanto mais o homem se mexe, quanto mais o homem cria, quanto mais o homem se expõe, quanto mais na sociedade ele aparece e se movimenta, mais rápido ele afunda. O apóstolo Paulo, seguindo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, há um trecho aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. O que a sua consciência testemunha para você? Ele diz: de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Estas palavras não teriam tanta força se não saísse da pena do apóstolo Paulo. E por que razão, pastor? Porque se na história dos 90 anos primeiros da história da igreja cristã, o apóstolo Paulo aparece, ele seria o indivíduo para disseminar a acidez dos seus desapontamentos na sua carta, ou numa das suas cartas. Mas não, ele entendeu que a sua consciência
testemunhava para ele que com santidade e sinceridade de Deus, mas não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo. Gente, nós precisamos que essa santidade sincera guarde o nosso consciente, e eu iria até um pouquinho mais longe, e também o nosso inconsciente, desse mundo mal, dessa trindade que faz o mundo, ou esse tripé no qual o mundo está apoiado: cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Tomemos cuidado com esses elementos. Agora, se nem o apóstolo Paulo confiava-se à sabedoria natural, como nós queremos, sem aqui nenhuma tentativa de forçar o texto, mas como nós queremos nos atrever a viver a vida sob teses e conclusões próprias? Quando eu estou diante do inexplicável, ultimamente, porque você, de tanto apanhar na vida, você tem que, em algum momento, aprender que você não pode confiar na sua sabedoria própria. Deus precisa ser o grande condutor da nossa vida. Eu conclamo os irmãos a abrirem vossos corações para Deus. A ideia suprema, acima das nossas cabeças, é que precisamos viver uma vida de santidade e sinceridade. Porque quando fecharmos os olhos para esta vida, nós vamos ser julgados. E é para isso, para esse ponto que eu quero chamar a sua atenção, advertindo que nós temos 3 grandes inimigos: a carne, o mundo e o diabo. A carne diz que você não pode confiar em você. O mundo diz que você não pode ter uma leitura sua de tudo. Quem está sentado no trono não somos nós. E o diabo, você precisa recolher-se. A sua humanidade submissa a Deus para enfrentar um inimigo invisível. Vamos orar.